Boa tarde, gente. Hoje a gente vai trabalhar as misturas das soluções onde não ocorre reação química. Como assim? Eu terei uma solução 1 aqui de NaOH e uma solução 2 aqui também de NaOH. Como são solutos iguais, obviamente eles não reagirão entre si. Então aqui no final eu vou continuar tendo uma solução de NaOH. E eu vou querer descobrir qual é a molaridade final aqui nessa mistura. Para que a gente dê seguimento nisso aqui, é interessante que a gente retorne um pouquinho e relembremos aqui algumas expressões. A expressão da molaridade, que é molaridade igual a número de mol do soluto sobre o volume da solução. E essa mesma expressão pode ser escrita de outra forma, onde aqui eu substituo. Vocês devem se lembrar que o número de mol é igual a massa em gramas sobre a massa molar da substância. Então, substituindo aqui esse número de mol dessa expressão, eu transformo ela nessa aqui. Molaridade é massa do soluto sobre massa molar vezes o volume. Lembrando que isso aqui é o número de mol. Essa é uma das concentrações que a gente tem. Vocês devem se lembrar que a gente também tem outra concentração bem conhecida. É a concentração comum, que é a concentração da massa do soluto pelo volume da solução. A massa do soluto pode ser em gramas, pode ser em quilo, isso não importa. O volume pode ser em litro, pode ser em mililitro. A concentração comum, ela não tem assim uma unidade padrão, diferente da concentração em mol por litro, que é a molaridade, onde a gente tem sim uma unidade padrão, que é o mol por litro. Além dessas duas, eu poderia citar o título, que a gente também trabalhou. Título é a massa do soluto sobre massa da solução. Então, quando a gente trabalha com mistura ou com diluição de soluções, não obrigatoriamente a gente vai ter que utilizar uma dessas concentrações apenas. A gente pode trabalhar com qualquer uma. Então, a fórmula que a gente vai gerar, que a gente vai deduzir aqui agora, ela pode ser utilizada para qualquer uma das concentrações. Por exemplo, observando aqui a solução 1 e a solução 2. Na solução 1 eu tenho 200 ml na concentração 1 mol por litro. Na solução 2 eu tenho 300 ml na concentração 1 mol e meio por litro. O que é que a gente pode descobrir disso aqui? Eu tenho volume e tenho a molaridade. Se eu tenho volume e tenho a molaridade ou concentração em quantidade de matéria, eu posso utilizar essa expressão aqui. Molaridade é igual a número de mol sobre o volume. A partir disso, a partir da molaridade e do volume, eu posso descobrir o número de mol que eu tenho aqui e o número de mol que eu tenho aqui. Então, aplicando a expressão da molaridade. Molaridade aqui é 1 igual ao número de mol sobre o volume. O volume na molaridade é sempre em litro, frisem isso, por isso eu transformei aqui de 200 ml para 0,2 litro. Então 1 é igual a número de mol sobre 0,2, multiplico. O número de mol dessa solução aqui é igual a 0,2 mol. Na solução 2, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem a molaridade 1,5 igual ao número de mol sobre 0,3, que é o volume correspondente a 300 ml. Aplicando a mesma expressão, eu vou ter número de mol igual a 0,45
mol. Então, eu descobri na solução 1 e na solução 2 a quantidade de matéria, o número de mol presente. Se eu descobrir o número de mol da solução 1 e o número de mol da solução 2, obviamente eu descobri o número de mol aqui da mistura. Por quê? O número de mol da mistura é igual à soma do número de mol. Então, aqui na minha mistura, a molaridade vai ser igual ao número de mol total sobre o volume total. Logo, a molaridade vai ser 0,2, que eu encontrei aqui, mais 0,45, que eu encontrei aqui, sobre 0,2 mais 0,3, que são a soma dos volumes 0,2 e 0,3. Matemática aplicada aqui, molaridade é 0,65 dividido por 0,5, que é igual a 1,3 mol por litro. Então, essa é a concentração dessa solução resultante aqui. Percebam que o valor de 1,3 é um valor intermediário entre 1 e 1,5. Uma concentração resultante de uma mistura de soluções, ela sempre tem que estar aqui entre os dois intervalos. Por quê? Isso aqui é uma média ponderada. Então não pode ser nunca menor que os dois e nunca maior que os dois. Não é uma média aritmética, você não pode somar os dois e dividir por 2 para achar. É uma média ponderada, então você tem que aplicar essa expressão aqui. Essa expressão aqui, que a gente usou, ela produz essa formulazinha aqui, que é o quê? Molaridade resultante é igual. Esse número de mol daqui, que a gente achou, ele pode ser encontrado por essa expressão. Número de mol é igual a molaridade vezes o volume. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Molaridade resultante é igual a molaridade da solução 1 vezes o volume da solução 1, mais a molaridade da solução 2 vezes o volume da solução 2, dividido pela soma do V1 mais o V2, que é o volume total. Essa expressão também eu posso substituir aqui pela concentração. Concentração resultante, concentração 1 vezes o volume 1, mais a concentração 2 vezes o volume 2, dividido pelo volume 1 mais o volume 2, que é o volume total. Poderia também aqui usar a expressão para calcular o título. Título seria título da solução 1. Como o título geralmente é em massa, a gente usa a massa da solução 1, mais o título da solução 2, vezes a massa da solução 2, sobre a massa da solução 1, mais a massa da solução 2. Só aplicando aqui essa expressão, nesse problema aqui, sem usar o número de mol, para vocês verem como funciona. Molaridade resultante seria igual a molaridade da solução 1, que é 1, vezes o volume da solução 1, que é 200. Aqui nessa expressão não há necessidade de você transformar para litro, não. Porque se o volume em cima e embaixo estiver em ml, no final você vai cancelar. Então eu posso deixar isso aqui em mililitros. Molaridade da solução 2, 1,5 vezes 300 dividido por 200 mais 300, você acha 1,3. É isso aqui que vocês precisam saber de mistura de soluções sem reação.